Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da aula de teste de hipótese por reamostragem. No vídeo passado, nós aprendemos como funciona a técnica de reamostragem que nós vamos utilizar agora, que é a técnica de Bootstrap. Agora, eu quero mostrar como aplicar esse Bootstrap para resolver um problema estatístico, um problema científico, de fato, através de um teste de hipótese por Bootstrap. Para isso, eu tenho aqui o nosso conhecido amigo, o cientista. Ele estava desenvolvendo suplementos, vocês lembram? Agora ele está desenvolvendo um probiótico para melhorar o ganho de massa em frangos. Aí ele desenhou um experimento com o probiótico que ele criou e ele selecionou um grupo de frangos que tomaram probiótico e um outro grupo que tomaram placebo. E aí, a variável que ele mediu foi o ganho de massa em gramas aos 15 dias de iniciar o tratamento. Aí ele me chamou para eu ajudá-lo com essa análise de dados e me mostrou os dados dele que estão organizados. Mas olha, o N é bastante pequeno. Eu acho que ele perdeu dinheiro assim demais refazendo os experimentos anteriores e agora não teve dinheiro para testar com frangos mesmo. Mas é isso que ele tem. Então, com o que ele tem, a gente vai tentar fazer o possível, né? Aí eu sugeri para ele primeiro plotar os dados, né? Ele plotou, ele fez esse box plot bem bonitinho. E, olha, a forma em que os dados estão distribuídos, ela não é tão legal, né? Não parece nem de perto que eles têm distribuições parecidas, por exemplo, né? O probiótico, a concentração está aqui, mas ele tem bastantes... mas o percentil 25, por exemplo, é enorme, né? Então, caso contrário do placebo. Então, esses dados, eles aplicam mesmo para fazer um teste de hipótese por Bootstrap. Então, eu vou mostrar para vocês os passos, né, que a gente vai seguir para fazer um teste de hipótese por Bootstrap. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir as hipóteses, tá? A hipótese nula e a hipótese alternativa. Depois, nós vamos escolher um estatístico de contraste. Como que a gente vai contrastar essas hipóteses? Depois vamos simular a distribuição bootstrap do estatístico de contraste, considerando a hipótese nula como certa. E depois vamos calcular o p-valor do estatístico de contraste para ver se realmente a hipótese nula pode ser aceita ou descartada. Então vamos lá. Vamos transformar a hipótese científica dele, a hipótese de pesquisa, em uma hipótese estatística, ou em um sistema de duas hipóteses estatísticas, tá? A hipótese nula, então, é que o ganho de massa com probiótico e com placebo são iguais. Uma hipótese se não é feita. E a hipótese alternativa é que o ganho de massa com probiótico e com placebo são diferentes. E a gente vai testar isso com alfa de 0,05, ou seja, com 5% de chance de cometer erro tipo 1. Agora vamos calcular o estatístico de contraste. Então, vou definir meu estatístico de contraste como a diferença de médias, ou seja, a média do probiótico menos a média do placebo. Esse foi o estatístico que nós definimos agora. Mas pode ser, por exemplo, uma diferença de medianas. Também é válido. Então, para isso, nós calculamos a média do probiótico e a média do placebo, né? E foi essa aqui. A média do probiótico foi 120,5 gramas e a média do placebo foi 113,7 gramas. Aí nós subtraímos essas duas médias e a diferença observada entre elas foi de 6,8 gramas apenas. Agora, será que essa diferença é significativa mesmo para a gente rejeitar a hipótese nula? Será que eu posso encontrar uma diferença como essa por acaso? Ou seja, simulando que o probiótico não tem efeito? Então vamos para o terceiro passo, que é criar a distribuição bootstrap do estatístico de contraste, que é a diferença de médias. Então, para isso, uma coisa que a gente vai fazer é assumir que não há um efeito. Ou seja,
que o processo de geração dos dados é randômico. Não responde ao fato que alguns deles tenham tomado probiótico e outros tenham tomado placebo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar essa coluna e fazer uma remostragem bagunçando esses dados. Tá? Cada rodada eu vou bagunçar de um jeito distinto e selecionar esses dados aleatoriamente com substituição. E depois eu vou calcular a diferença das médias entre os que tomaram probiótico e os que não. Mas esses dados estão bagunçados, então basicamente eu vou selecionar os que têm probiótico na categoria de alimentação e os que têm placebo, sem importar a forma que sobrou depois da bagunça, tá? Então vamos lá. Eu fiz isso na mão, assim, não na mão, no R, mas eu copiei os dados e trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, isso aqui são 6 aleatorizações que eu fiz no R. A primeira deu 1,12, a segunda deu 0,29, então tá aqui, né? Todas elas foram produzidas de forma randômica, ou seja, considerando que não há um efeito do probiótico. Então a minha diferença observada é essa aqui, 6,8, e todas as diferenças por bootstrap que eu criei são essas aqui. Então o que fazemos agora? Agora calculamos o p-valor para o estatístico de contraste, que é a minha diferença de médias. Eu defino o p-valor, ou valor de p, como a probabilidade de encontrar uma diferença de médias, como essa que eu encontrei, ou inclusive mais extrema, por acaso. Ou seja, como se não tivesse efeito o probiótico que ele criou. Então, basicamente eu pego todos os estatísticos de contraste que eu calculei na minha distribuição Bootstrap, dos estatísticos, e eu somo quantos deles são maiores ou iguais do que o meu estatístico observado, do que a minha diferença de médias observada, e divido por B. Uma média de quantos deles são maiores ou iguais do que o estatístico de contraste observado. Então, por exemplo, eu vejo aqui a minha distribuição e eu percebo, por exemplo, que essa aqui é a única que é maior do que 6,8. É a única que cumpre a condição. Aí eu posso calcular, então, um delas foi maior ou igual do que 6,8 dividido entre B, que é 10. Aí o valor de P, então, para meu estatístico de contraste, é 0,1. Qual a probabilidade de eu achar, então, esse valor, por acaso, de acordo com essa distribuição que eu fiz com 10 apenas, né? Com 10 aleatorizações? É 10% a probabilidade de eu achar isso por acaso. Isso aí é alto, né? Considerando que eu defini um alfa a priori de 0,05. Então, o que eu faço? Eu não posso rejeitar a hipótese nula, tá? Porque meu valor de P ele não é menor do que meu valor de alfa definido a priori. Então, eu não posso falar que o probiótico tem efeito considerando esse B. Mas olha, esse aqui é um exemplo, tá? Esse B não é suficiente para eu tirar nenhuma conclusão. Um B mínimo. Vamos repetir isso com um B maior. Por exemplo, com um B de 150 aleatorizações. Eu aleatorizei 150 vezes os dados e construí uma distribuição randômica de 150 reamostras por Bootstrap. Então, qual a probabilidade de eu encontrar uma diferença de médias maior ou igual a 6,8 só por acaso? Ou seja, se não houver efeito do probiótico. E de acordo com uma distribuição randômica para 150 aleatorizações, esse valor é 0,02. Então, com esse valor eu consigo rejeitar a minha hipótese nula. Mas olha, de novo, esse valor de B é muito pequeno. Então, eu vou repetir a mesma aleatorização mais vezes. Por exemplo, 10.000 vezes. Eu fiz isso 10.000 vezes. E agora, vocês podem ver que o meu p-valor ele deu 0,051. Então,
Tá difícil, mas eu não posso rejeitar a minha hipótese nula porque eu já determinei um valor de alfa de 0,05. Então, eu posso falar para meu amigo que o probiótico dele, com os dados que ele me forneceu, não parece ter efeito sobre o ganho de massa. Então, essa última parte que eu mostrei para vocês é um exemplo de como, aumentando o número de aleatorizações da nossa distribuição de bootstraps, eu consigo melhorar a minha distribuição e calcular um valor de P mais acurado. A quantidade de informação que os dados fornecem é a mesma, mas o valor de P ele é mais preciso agora. Então, nessa aula, vocês aprenderam uma alternativa para testar hipóteses sem precisar uma distribuição explicitamente gaussiana. Vocês podem utilizar o poder computacional que temos agora no presente para criar uma distribuição randômica e testar sua hipótese nula sem precisar um modelo teórico construído previamente e que tem um monte de premissas. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor perguntem aqui nos comentários do YouTube. Até a próxima. E espero que tenham gostado deste mini curso.